Tudo que a gente come vem direto ou indiretamente das plantas. Aqui nessa área do Nordeste brasileiro existiram muitas espécies de vegetais nativos que serviam de alimentos para o homem diretamente. Frutas. Nessas terras existiram frutas silvestres que eram apreciadas pelo homem e por todos os outros animais. Hoje não existe, porque essas terras foram devastadas durante 300 ou 400 anos, onde as plantas foram eliminadas todos os anos com fogo para servir de campo de pastagem do gado, porque a gente sabe que a concorrência das plantas a nível de árvores e arbustos, elas impediam o desenvolvimento de sementes por baixo dessa camada de vegetal, porque a planta ia com sua copa, ia fazendo sombra e concorrendo de todas as formas com luz solar, com água, com as plantas menores, que são plantas a nível de relvas e arbustos, relvas e gramíneas, que já não tem capacidade de se desenvolver concorrendo com a planta maior, de maior porte. Então foi o que aconteceu. O homem eliminava as plantas a nível de árvore e arbusto para surgir espaço para que as plantas gramíneas e relva pudessem existir, que seria o pasto do gado, mas também eliminava todas elas totalmente, todo ano, para que pudesse botar sua lavoura de subsistência. Então nós estamos caminhando aqui, isso é bom se explicar, que não tem nada que o homem possa comer daqui, que o homem possa utilizar de alimentos. Mas a gente sabe que na alimentação do homem existe, por exemplo, a carne, que é do animal que se alimenta de plantas que estão aqui ainda, embora em menor quantidade, como é o caso do gado bovino, que se alimenta do leite, do ovo, de aves que existiram aqui, que também o homem utilizava como seu alimento, as aves que inclusive comiam os insetos que existiam aqui e hoje já não tem mais insetos. E tudo isso a gente explica porque por que hoje o homem está morrendo de fome? Tem muita gente na humanidade passando necessidade porque não tem produção de alimentos. Porque ele foi para ali, onde o homem foi, ele foi sempre morar junto de um rio. Eu estou me referindo, não é o Homo erectus, mas o Homo sapiens, aquele que nasceu na Mesopotâmia, junto do rio Tigre, Eufrates, Gion, Fison. Lá na Ásia, também no Oriente Médio, onde surgiu a chamada civilização humana. Eles só foram para ali porque foram para junto de rios, porque o rio tinha água doce que ele precisa beber, e aqueles rios são abastecidos com o degelo das montanhas, nem precisava chover, como é o caso do rio Tigre, Eufrates, como é o caso do rio Jordão, que são abastecidos com o degelo das montanhas. E o homem então estava junto dos rios, ali ele fazia a sua casa se fixando na terra, onde criava animais que lhe forneciam ovos, leite, carne, pele, para abrigar seu corpo, proteger seu corpo das intempéries, fazer o sapato, o chapéu, a roupa, como é o caso do gibão do vaqueiro nordestino, que usa o couro da vaca, o couro curtido do bovino para fazer sua vestimenta, que o protege dos espinhos quando está correndo a cavalo dentro da caatinga, que tem muitos espinhos.
Então a gente está mostrando aqui que o homem, ele escolheu um lugar para ficar. E de repente o lugar, ele transformou num ambiente inóspito para a sua permanência. É aqui. Aqui o homem, quando conseguiu essas terras, lá pelo século 17, 18, ele tinha aqui uma abundância de alimentos já existentes aqui, como por exemplo as caças, como a capivara, o tatu, tudo são animais que o homem usava como caça, ou seja, para a sua alimentação. Hoje não tem nem formiga, vai desaparecendo tudo e nós podemos, como nós somos parte desse meio, nós podemos ratificar que isso aqui foi o homem que criou essa situação. Ele mesmo criou uma situação onde ele não pode sobreviver. Que à medida que ele foi eliminando as formas de vida presentes, foi também tirando a sua fonte de alimentação. E não só isso, o clima foi dando uma resposta, ficando cada vez mais inóspito, onde as chuvas estão distanciadas em até 20 dias entre uma chuva e outra, e os seres vivos precisam de água todo dia. E se não tem chuvas, não tem água para a planta colher do solo úmido, porque não tem solo úmido sem chuvas. E se não tem plantas, não existem animais. Então não existe forma de o homem colher seu alimento se não tem, vamos dizer assim, os elementos da natureza na medida certa para gerar vida. E ele foi o homem que transformou a vida dessa forma. Diga aí, amigo, tá pegando passarinho, é? Não, tô andando só. Andando, é? Mas tá jogando o quê? Pipa? Não, tava desengalhando dos pés de agaroba. Sim. Muito bom, mas você fica só olhando aí. E o seu cachorro é caçador? Tá aprendendo. Tá aprendendo, é. Mas não tem mais caça, desapareceu a caça daqui. Então a gente vê aqui que a presença do homem é muito rara. Nós estamos mais ou menos umas 2 horas viajando por aqui, caminhando. E é a primeira vez que nós estamos vendo esse rapaz aí. E mais ninguém aqui nessa área também não estamos vendo nem gado. E se não tem nada disso é porque não tem vida suficiente para manter o homem em suas atividades. Porque o homem é um animal que necessita dos mesmos elementos que os outros animais precisam, mas nós também somos essência sobrenatural. Por isso que eu estou aqui conversando, mostrando informações que nenhum outro animal seria capaz de assimilar. Ou seja, sobrenatural. E sobrenatural vai além da natureza. Então nós estamos mostrando isso aqui porque que não existe gente aqui. Enquanto que essas terras já foram tão úmidas e férteis, onde o homem tinha de tudo o que precisa para se manter vivo. E o pior dessa história é que o homem, mesmo sendo considerado inteligente, é a única vida inteligente que existe na Terra, ele é também universal, porque a vida inteligente ela não é uma exclusividade da Terra. E mesmo que a matéria orgânica não existisse aqui, o homem, a vida inteligente sempre existirá, porque não nasce e não morre. Então o homem poderia utilizar cada pedaço desse de chão para produzir suas necessidades. E tudo que ele fez, tudo que o homem moderno chama de progresso, é envolvimento insustentável.